Facilita, né, Brasil? Ah, facilita. Então, para fechar essa parte, a centralidade da cultura para ele, tanto substantivamente, empiricamente, como epistemologicamente, né, no campo das produções do conhecimento, tem que ser percebida, inclusive, diz ele, pela expansão do uso da palavra, que começa a ser usada em várias expressões, né? Cultura de consumo, indústria cultural, cultura de massas, cultura erudita, cultura popular, cultura da masculinidade, cultura juvenis, cultura empresarial, cultura verde, cultura do estupro. São várias expressões onde a palavra cultura passa a ser central, né? Então, todas elas estão entendendo que o que delimita esses universos, certo? São as práticas discursivas, ok? Mas ele deixa bem claro que não se trata de um idealismo cultural. Não é porque você acha que a cultura, obviamente, vem antes das condições materiais. O Stuart Hall tem uma formação fortemente marxista, isso está presente nas suas análises, não é isso? Ele não está argumentando que tudo é cultura, ou tudo se limita à cultura, ou tudo se reduz à cultura. O que ele está querendo dizer é que toda prática social depende e tem relação com significado, né? É uma ação significativa. E aí, consequentemente, a cultura é uma das condições constitutivas para existirem as práticas sociais, não é isso? Não é que não haja nada além do discurso, porque senão ele cairia no idealismo, e ele, obviamente, não está querendo isso, né? Existe a materialidade do mundo, as condições materiais são muito importantes nesse processo, mas toda prática social tem um caráter discursivo. Essa é a questão-chave aqui. A cultura media isso aí, ela está nesse jogo, ela está fazendo a mediação entre o real e sua representação. Eu vou aqui descascando o franguinho para já botar aqui terminando o salpicão, tá? E sabe o que eu amo no Hall, gente? É porque ele lembra pra gente o tempo todo a questão da luta, né? É tão importante a gente não perder isso de vista, de que nada tá dado, nada tá perdido, né? Que a gente pode ir reconfigurando as práticas, o mundo, a vida social, né? E que o mundo das representações é tão importante para isso, né? Ele tem um estudo sobre representações maravilhoso, muitas reflexões sobre identidade. E como é importante a gente não perder de vista isso, que a gente tem como lutar pelas condições materiais de existência nas próprias condições materiais, mas também e fundamentalmente junto com isso no campo discursivo, tá? Isso que eu amo dele, acho ele sensacional para entender isso. Tudo cozinhando, o arroz ficando pronto, o frango também, e aqui as batatinhas que eu já vou tirar inclusive, é só para pegar uma fervurinha. Então, para concluir essa parte, não é que tudo se reduz à cultura, mas é que tudo é atravessado pela cultura. Porque cultura, para ele, é produção de sentido, é discurso. Ela media todas as esferas, não é isso? Então, por exemplo, a parte política é mediada pela cultura. A cultura, ele vai dizer que tem uma dimensão da cultura como política e da política como cultura. Você tem que considerar essas duas possibilidades para você entender, né? O político tem sua dimensão cultural. E aí, nesse sentido, muito claramente, a cultura está relacionada ao campo das lutas, das disputas pelo poder. Se estamos falando dessa dimensão do campo político, né? E na parte final desse texto, Centralidade da Cultura, ele vai, inclusive, abordar as formas de regulação da cultura, discutir isso um pouco, essa ideia da cultura como política e a cultura da política como cultura, certo? Não vou meter aqui porque não é o objetivo da próxima aula, mas assim, ele vai exatamente tentar entender essa dimensão da disputa na cultura e pela cultura para entender a política, tá? Eu vou voltar a isso agora no segundo texto que eu vou abordar aqui no nosso Cozinhando, que é o Notas sobre a Desconstrução do Popular, onde essa é a questão-chave. Agora vamos dar uma comidinha aqui para ela. Vem cá, vem pra cá, ó. Olha que delícia, olha, uns franguinhos para ela ficar bem feliz. Esse é o dia que ela mais gosta, quando eu faço carne e frango aqui. Nesse segundo texto, Notas sobre a Construção do Popular, Hall está preocupado exatamente em entender como se constrói essas concepções sobre o campo da cultura popular e como você pode entendê-lo como um campo de luta e não dentro de uma visão simplória ou binarista, como ou um lugar romântico da pureza, da resistência, ou um lugar vendido, um lugar degradado, já totalmente manipulado pela ideologia, tá? Então ele quer exatamente fugir dessas análises simplificadoras, binárias, né? Entendendo que a realidade é mais complexa, é deslizante, é ambivalente. Então o que interessa para ele é pensar a cultura como esse espaço, como ele vai falar, esse terreno
de luta e resistência, né? Mas também de apropriação e expropriação, né? Ele vai usar uma expressão muito bonita que ele vai falar que é um misto de conter e resistir, né? Então essa é a ideia chave aqui desse texto, né? Ele vai dizer que existe uma transformação cultural enorme no processo da modernidade, em que sujeitos, principalmente sujeitos que vinham do mundo rural, ao chegar na cidade, Martim Barbeiro vai falar do mesmo processo, vão ter que se adaptar e conjugar e negociar suas culturas dentro de uma lógica de urbanização, de industrialização. Então ele vai falar que você tem uma série de mudanças, reformas, expulsões, hibridizações, né? Que a cultura popular, portanto, vai seguir sendo um lugar em que a tradição é importante, mas o interesse do capital também, em que a resistência é chave, mas as negociações e as submissões também. Então ele vai mostrar esse imenso jogo como o objeto, né, de reflexão desse analista da cultura popular, né? E, portanto, o que ele quer é entender o processo histórico de configuração dessas culturas populares, né? Fazendo uma crítica a essa ideia de autenticidade, pureza, autonomia e uma visão saudosista a um momento em que a cultura popular era genuína, era espontânea, era rústica. Ele quer quebrar tudo isso que ele considera que são simplificações exteriores.